Bom, são 9 horas, sejam bem-vindos a mais essa conversa de hoje. Hoje é a nossa live número 29, a minha live número 29, e eu estou muito feliz porque, assim, eu consegui fechar hoje... Oi, Claudinha! Eu consegui fechar hoje umas lives para a semana que vem para outra, que, assim, é incrível, né? As pessoas que estão topando conversar comigo, assim como você, Marcos, né? Então, a proposta é conversar com o mesmo assunto com pessoas de diversos segmentos para a gente trocar ideia e inspirar. Eu acho que é isso, hein? A gente não motiva ninguém porque a motivação está dentro da gente. A gente pode inspirar outros, né? Inspirar como? Ver possibilidades, trocar experiência. Murilo, quero conversar com você. Promover a conversa nesse período de quarentena. Eu vou te ligar, Murilo. Mostrar que você está fazendo parte de um grupo e aprender coisas novas. E aí eu estou lendo um livro que se chama... esqueci o nome do livro. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ainda bem que o meu diretor está aqui comigo. O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí ele fala muito sobre positividade, que é a praia que eu estou atuando, né? Então ele diz lá, o que é ser positivo? É elevar seu estado de espírito e colocá-lo numa posição mais positiva. E aí como é que você faz isso? Você faz meditação, ele dá alguns caminhos, né? Meditação, encontrar algo pelo qual a gente possa aguardar com expectativa, porque isso aumenta a endorfina da gente, ó que louco. Adotar gestos conscientes de bondade, injetar positividade no ambiente, se exercitar, gastar dinheiro com experiências e não com coisas, né? Então, às vezes você comer um negócio, fazer uma viagem, você tem um bem-estar melhor do que você comprar uma coisa. E exercitar um dos pontos fortes, e a gente precisa descobrir quais são nossos pontos fortes. Eu trabalho com positividade e tenho um tripé, Marcos. Primeiro, tomar água, estimular as pessoas a tomar água. Meu copinho de água da positividade está aqui. Respirar, e a meditação me ensina... Murilo, meditação é vida. Eu acho que eu estou completando já 100 dias de meditação todos os dias às 6 horas da manhã com o Tadashi Kadomoto. Isso está fazendo uma grande diferença. A gente precisa aprender a respirar e, claro, pensar positivo, né? E ser positivo não significa que a gente não pensa negativo. Só significa que esses pensamentos não comandam a vida da gente. A gente que é dono do nosso nariz. Ó, que libertação, né? Hoje eu convidei para conversar comigo o Marcos Borba. Ele é psicanalista. E como é que eu conheci o Marcos? A igreja que a gente frequenta é um lugar onde a gente conhece muita gente, né? Nossa, se a gente for fazer uma lista de todo mundo que a gente conheceu na igreja, é incrível, né? A quantidade de gente. E aí a gente já fizemos uma troca aqui durante essa semana, e aí a gente achutou que é por aí, de uns 7, 8 anos aí que a gente se conheceu. O Marcos foi fazer um estágio lá na igreja, tal. Vou falar assim, tá? Um estágio lá na igreja. E a gente trabalhou junto, talvez, com os jovens, e foi uma experiência muito legal conhecer o Marcos. Hoje, ele é professor de filosofia e ética numa ETEC e numa escola pública lá no Campo Limpo. Ele é psicanalista. Ele tem um projeto de atendimento virtual nesse tempo de quarentena. Tudo isso ele vai falar pra gente melhor depois. E vai conversar com a gente sobre tempo e o novo normal, né? Vai falar um pouquinho disso pra gente. E quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Flavinha de Rancharia, o povo tá chegando, Marcos, tem bastante gente aqui. Olha que legal. E, Marcos, seja bem-vindo, o espaço é seu e a palavra é sua. Isabel, obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre. É sempre muito bom estar perto de pessoas como você, que sempre são para frente, são pessoas que nos mostram caminhos, e isso é muito bacana. E eu quero começar dizendo assim que a vida ela vai nos impor mudanças. Algumas mudanças, elas são grandes, macros, e outras são micros. Então, quando eu falo assim, mudança macro, são aquelas mudanças que vão acontecer, como a pandemia, por exemplo. É uma mudança macro.
querendo ou não, eu gostando ou não, ela mudou a nossa vida e nós estamos nos adaptando a uma nova forma de viver a partir disso. E nós já passamos isso por várias mudanças. Eu lembro muito na época lá do Plano Real, na época lá do congelamento da poupança, foi uma mudança e nós tivemos que nos adaptar a ela. E existem também as mudanças micros, que são aquelas mudanças que são nossas. E nem sempre essas mudanças elas são bem-vindas no primeiro momento. Porque sair da nossa zona de conforto é difícil. Mas mesmo, eu falo muito isso às vezes em consultório, mesmo o caos é uma zona de conforto. Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, olha, mas por que ela não faz isso? Por que ela não muda? Porque aquele caos é o conforto dela, ela sabe como lidar com isso. Então mudar, sair de si, sair dessa zona de conforto, ela é muito difícil. E a vida ela vai nos colocando nessa mudança, a vida ela vai nos trazendo essa mudança, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não. E algumas mudanças elas vão acontecer, por mais que a gente lute contra, nós somos obrigados a entrar nessa mudança. E aí eu falo assim que, diante dessas mudanças do micro, do macro, a gente acaba se transformando e se conhecendo. Por quê? Porque é isso que faz a nossa evolução, é isso que faz o nosso amadurecimento. Eu particularmente tive uma mudança muito forte, né? A vida me jogou para uma mudança muito forte, que foi há 2 anos atrás mais ou menos, com a doença da minha mãe, eu tive que parar um pouco, fui cuidar. E aquele fato, aquele momento de cuidar da minha mãe, de ficar com ela, de ver todo o processo dela, fez com que eu repensasse a minha forma de entender a vida e quais seriam as minhas outras prioridades. Então é muito importante, quando a gente fala em mudança, enfrentar desafios, é nós estarmos atentos às possibilidades que essa mudança, que esse desafio vai nos trazer. Porque muitas vezes a gente fica muito preso ao que não deu certo, ou ao que está dando errado. Mas a gente não consegue perceber quais são as possibilidades boas que de algo ruim está acontecendo. Então, olhar diferente, perceber diferente. E aí eu falo assim, que essas mudanças, elas sempre vão nos servir para nos impulsionar. Elas nos obrigam a fazer alguma coisa. E quando a gente diz que ela nos obriga a fazer alguma coisa, ela nos traz vida, porque a gente percebe que é igual lá a borboleta lá para sair, ela precisa entrar no casulo, sofrer, se transformar para depois voar. Assim somos nós, o sofrimento, ele faz parte da vida e da evolução humana, e não tem como a gente negar. Hoje, né, nós vimos uma fase aí onde nós éramos muito cobrados pela felicidade. Todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que estar bem, todo mundo, as redes sociais mostram muito isso. E de repente vem a pandemia, esse macro, e nos diz assim, olha, nem tudo é 1000 maravilhas. Vamos nos adequar, vamos nos colocar. E aí quando a gente fala nesse novo normal, eu me pergunto muito o que é esse novo normal. Porque para muitas pessoas, o novo normal parece que é o quê? Que é buscar uma maneira nova de fazer as coisas velhas. E não vai ser assim. O novo normal não é isso. As pessoas acham que o novo normal é voltar a fazer aquilo que nós estávamos fazendo antes da pandemia. Não. O novo normal é fazer com que a gente mude de atitude, que a gente perceba o mundo, as coisas e a existência com uma outra forma de olhar, uma outra maneira de olhar, que talvez eu não perceberia se eu não tivesse predisposto a isso. Eu digo muito em terapia assim, que se você não quiser, nem Deus te ajuda. Você tem que querer. Você precisa querer. E é esse querer que é o difícil. Mas quando a ficha cai, né, para o pessoal que é mais antigo, que lembra lá da ficha, quando a ficha cai, a gente percebe que é maravilhoso isso, porque é um redescobrir de si mesmo. E quando eu falo que esse novo normal, ela é uma mudança que eu digo em 3 fatores. A primeira mudança é com a gente mesmo. Nós não vamos sair iguais, nós não vamos sair da mesma maneira. Essa pandemia, esse macro, está nos levando a uma mudança que nós precisamos nos entender como pessoa, como ser humano. Então, aquilo que eu buscava antes, que me dava prazer, o que era minha felicidade, aquilo que eu consumia, hoje a gente percebe que não é tão essencial assim como a gente achava. Então, repensar o que me faz feliz, quais são as minhas prioridades, como que eu vou buscar o meu caminhar e o meu entendimento como ser humano.
Porque é isso, se nós não entendermos a nossa evolução enquanto ser humano, nós não vamos conseguir perceber esse olhar, essa empatia pelo outro. A segunda questão que essa pandemia, esse novo olhar nos convida, é um olhar sobre o mundo. O mundo não é o mesmo, a natureza não é a mesma. E como que eu vou me relacionar com isso? De que forma eu vou consumir, de que forma eu vou interagir, de que forma eu vou usufruir aquilo que a natureza está trazendo, aquilo que a natureza está me oferecendo. Até um tempo atrás a gente pensava, por exemplo, que a água era um bem eterno. Hoje a gente sabe que não. E a gente precisa mudar, então, esse olhar. Então, o meu relacionamento com o mundo também vai diferenciar em cima disso. Esse barulhinho é da minha cachorrinha que está ali no cantinho fazendo, tá, gente? E a outra questão que eu falo, Isabel, que essa pandemia ela vai nos ajudar um novo normal diante das coisas. E quando eu falo aqui as coisas, são as coisas mesmo materiais, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente luta, aquilo que a gente tem como prioridade. Então, o novo normal, eu vejo muito isso, é uma forma da gente buscar um novo entendimento sobre esses 3 fatores. E quando eu digo esses 3 fatores, eu digo estar aberto às mudanças. E a pandemia ela vai trazer isso, porque a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe como vai terminar isso. Mas a gente sabe que ela está indo para algum lugar, a gente sabe que ela está indo para algum momento. Então, como eu vou interagir e buscar em cima disso? E aí eu falo assim, que a pandemia, ela trouxe uma questão que a gente não entendia antes, que são 2. Primeiro é a noção do particular e do privado. Por quê? Porque muitas pessoas, antigamente existia uma separação. Então agora com essa questão do trabalho remoto, do trabalho em casa, tudo ficou muito misturado. Sim. E aí a gente percebe que as pessoas estão num desgaste emocional tão grande porque não sabem lidar com isso. Antigamente eu tinha a minha casa e tinha o meu trabalho. Então o ato de eu sair da minha casa, pegar uma condução, ir para o trabalho, o meu inconsciente ele entendia que existia uma mudança, que existia uma mudança de ambiente. Hoje não. Hoje eu saio do quarto, eu venho para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o computador e parece que está tudo misturado. Então, saber se delimitar nesse espaço é muito importante porque faz com que a gente consiga se entender diante de todo esse caos. E uma coisa que eu falo muito e que me assustou esses dias é o número de pessoas que estão divorciando, por exemplo, nessa pandemia. Porque eu falo assim, eu falo muito isso na terapia, conviver não é fácil, conviver com o outro é difícil, é muito difícil. E aí, por que a pandemia evidenciou, tanto com essa questão da separação, da violência contra a mulher, que aumentou muito também, porque antes os nossos problemas eles se diluíam. Então eu tinha o meu problema em casa, as minhas dificuldades às vezes de convivência, mas eu ia para o meu trabalho, lá tinha outros problemas. Eu ia para a academia, lá tinha outros problemas. Eu pegava o trânsito, tinha outros problemas. Então o meu problema particular, ou o meu problema lá no meu relacionamento, ele se diluía no meio de outros problemas e de outras pessoas. Hoje não. Hoje, a prioridade, tudo é o mesmo problema. Então, dentro da minha casa, é o problema, às vezes, no meu relacionamento, é o problema no trabalho, é o problema de saúde, é o problema disso, é o problema daquilo. Então, a gente ecoou de um jeito que não sabe lidar com tudo isso. E eu falo que um dos ensinamentos que a pandemia está nos trazendo é repensar o conceito de paciência. O que é ter paciência? Muito bom. Por quê? Porque esses conceitos de paciência hoje são totalmente diferentes, porque todo mundo está à flor da pele, todo mundo está estressado. Então, como que eu vou lidar com a pessoa que convive comigo e que de repente eu percebo que aquela atitude que ele faz, que ela faz, me irrita muito mais hoje porque eu estou 24 horas ao lado dela, ao lado dele. Então, tudo isso faz com que a gente pense esse conceito de paciência, esse novo conceito de entender a paciência, esse novo conceito de entender como que eu vou me relacionar. Porque nem tudo, um dos tópicos que eu vou abordar depois, nem tudo vale a pena brigar mais. A gente está aprendendo que nem tudo na vida vale a pena brigar. Porque são passageiras, as coisas são passageiras. O nosso olhar e o nosso entendimento sobre elas vão fazer com que a nossa perspectiva de relação com as coisas sejam diferentes. E aí eu digo assim, que essa mudança macro, essa mudança que a vida, o mundo, seja lá como a gente queira chamar, nos colocou, é uma mudança é uma mudança externa, mas com uma consequência interna. O mundo está diferente, mas quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar é o meu interior. E aí nesse processo,
A gente descobriu como é importante a terapia, como é importante conviver com os outros, como é importante o abraço, como é importante o lazer, como é importante coisas que talvez há algum tempo atrás nós não percebíamos ou nós não olhávamos como certa prioridade, e hoje a gente sente falta. Sim. Até mesmo às vezes de sair, de encontrar alguém, de ir numa igreja, de ir num show, num teatro. Por quê? Porque nós percebemos que a rotina é importante. As pessoas, elas têm muito, a gente vivia muito uma ideia de que rotina é algo ruim. E não é. Eu digo muito para os meus, e não é, eu digo para os meus alunos, a rotina é algo muito bom. A questão é como que nós encaramos essa rotina. Para o cara que gosta de jogar futebol, ele pode jogar futebol todo dia, e aquela rotina vai ser prazerosa para ele. Agora, se eu não gosto de cozinhar, fritar um ovo vai ser uma tortura. Então não é a questão, não é a questão da rotina em si, mas é a questão de como eu encaro e qual é a intenção que eu dou para a rotina que eu crio para mim mesmo. E é importante essa reestrutura de mundo, de valores, aquilo que eu estava falando e dizendo aqui no começo do nosso encontro. Eu não sei se eu estou falando demais, porque não, você viu que... é você, não, é isso aí. Tá joia. E aí eu digo, Isabel, que assim, nós estamos em um processo. Minha cachorrinha está aqui do lado querendo aparecer também. Claro. Olha lá. Eu digo né? Eu digo que é um processo, tudo isso que nós estamos vivendo, porque é um processo que nos leva a um outro encontro, que nos leva a um outro momento. E diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falo que a gente hoje, eu hoje olho a vida e depois de tanto tempo de tudo que eu vivi, de terapias e consultório, eu falo que a vida ela tem 5 ensinamentos que só o tempo vai trazer. Nem tudo que acontece tem explicação. Tá. Tem coisas que por mais que a gente tente buscar respostas, não vamos ter respostas. Mas algo vai nos ensinar. É aquela questão, a gente vê a consequência, mas a gente não consegue ver a causa, não conseguimos perceber a causa. E aí eu digo assim, que dentro desse novo olhar, desse novo normal, eu quero destacar 5 questões, ou 5 pontos que eu acho que é importante a gente repensar e como entender tudo isso. O primeiro é que nós não vamos agradar todo mundo e nem todo mundo agrada a gente. Eu acho que isso é uma coisa fundamental da gente entender. Porque quando a gente percebe, a gente entende, a gente resolve isso dentro da gente, dentro de cada um de nós vamos entender que nós não precisamos passar uma vida inteira buscando a aprovação de pessoas que não querem. É aquela coisa de nós termos um filtro de saber quem tem que ir e quem tem que ficar. Nós perdemos muito tempo querendo agradar pessoas que não querem a nossa companhia. Nós perdemos muito tempo querendo agradar pessoas que não vão fazer diferença. E às vezes aquelas pessoas que querem a nossa companhia, que querem estar perto da gente, a gente não valoriza, a gente não percebe. Caramba, e aí a gente vai... E aí a gente vai entrando numa neura que as palavras dizem isso. Eu falo muito isso em consultório. A gente se preocupa tanto em não ofender a forma de falar com o chefe, com o patrão, mas a gente não cuida da forma como a gente fala com o nosso companheiro, com a nossa companheira. A gente agride, a gente machuca, a gente ofende. Por quê? Por que a pessoa que vive com a gente, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, nós não tratamos com o mesmo zelo como um chefe? Como uma pessoa lá fora que não é parente meu, que está ali prestando um serviço. Então, olha que neura, quando a gente consegue perceber que nós não vamos agradar todo mundo, que todo mundo não vai agradar a gente, isso é libertador. Porque nós vamos... né? Nós vamos tirando de dentro da gente, nós vamos tirando das nossas costas um peso do que é ser legal. Porque desde criança nós somos educados a isso. Você tem que ser legal, você tem que ser bonzinho, você tem. Só que a vida não é feita disso. As pessoas não são 100% legais, as pessoas não são 100% bonzinhas. Todo mundo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Sim. Então como que eu vou ponderar isso e como que eu vou equilibrar? Então quando a gente consegue perceber que eu não vou agradar todo mundo, eu começo a conseguir entender quais são as minhas prioridades. Quais são as minhas finalidades? Quais são as pessoas que eu quero ter do meu lado? Quais são as pessoas que eu quero estar próximas de mim?
Você percebe, e nós vemos muito isso em terapia, que às vezes são pessoas de 20, 30 anos atrás que já morreram, que não existe mais, mas estão vivas, porque a gente não deixa as pessoas irem. Nós não deixamos as pessoas partirem. Eu hoje, Isabel, acredito muito que nós entramos na vida de alguém por alguma finalidade e quando a gente cumpre essa finalidade, a gente sai. A gente sai. Tem pessoas que você olha na sua história de vida e você fala assim, quando eu era adolescente, eu não me imaginava viver sem essa pessoa do meu lado, sem essa amizade. E hoje, parece que nem assunto tem para conversar. Sim. São mundos diferentes. Por quê? Porque a pessoa cumpriu a sua função na sua vida e você cumpriu a sua função na vida dela. Então, saber dar ponto final nas coisas é importante. Saber dar ponto final nas relações são importantes. E quando eu falo saber dar ponto final, é isso. É entender que, olha, tudo passa. Tudo passa. Tem alguns filósofos que dizem assim, que o tempo ele é relativo. Algo de ontem pode parecer tão longe e algo de anos atrás é tão presente. É tão presente. Por quê? Porque é nós que vamos dar intensidade. É nós que vamos dar a objetividade e o olhar sobre aquilo quais são as nossas prioridades. Não sei se está entendendo, está muito confuso, eu estou viajando demais. Tá perfeito, tá perfeito. Tá, joia. Muito bom. A segunda questão, Isabel, que eu falo que tudo isso que a terapia vai nos trazer é que é muito melhor, em algumas situações, ter paz do que ter razão. Eu gosto dessa aí. Eu falo ser feliz ou ter razão. Exatamente. O que você quer ser feliz ou você quer ter razão? Eu só quero ser feliz, Marco. Não me interessa. Eu tô de boa agora, não preciso mais ter razão. Eu brinco, o Tom Jobim até tem uma música que fala sobre isso, né? Paz bom é amar, uma coisa assim. Mas isso é uma coisa que nós aprendemos com o tempo. Certas lutas, nós temos que lutar até onde nós temos braço. Tá. Nós não vamos conseguir salvar o mundo. Nós não vamos conseguir salvar os outros se os outros não querem ser salvos. Quantas pessoas nos tiram a nossa estabilidade emocional, nos deixam mal, e elas continuam bem. E elas continuam a vida dela. Nós sofremos, nós estamos, ficamos ruim. Não. A gente tem que entender que certas prioridades são minhas. Eu não posso querer jogar no mundo do outro as minhas verdades. Eu não posso querer jogar no mundo do outro aquilo que eu acredito. Porque se ele não estiver convencido, se ele também não acreditar, é o vento que você vai colocar, é o vento que você vai jogar. Então, quando a gente fala ter paz em vez de ter razão, não significa que você vai virar um porra louca agora, não. Sim. Você vai ter os seus valores, né? Você vai ter os seus valores, você vai ter as suas prioridades, você vai ter o seu olhar sobre o mundo. Mas é o seu olhar, não é o do outro. Então não adianta, tem certas brigas que você já começa perdendo. E não adianta, não vai mudar. Tem certas causas que você já começa sabendo que não vai ter diferença. Uhum. Então para que se desgastar? Para que perder a sua paz, a sua estabilidade? Para que subir a pressão, sendo que o maior prejudicado é você mesmo? Então quando eu falo que às vezes é muito melhor ter paz do que ter razão, eu estou querendo dizer que é muito melhor nós entendermos a vida e entender que a vida é minha, que o olhar é meu, que as verdades são minhas, e que as pessoas têm. Mesmo que você perceba assim, poxa, a pessoa vai quebrar a cara, mas é o momento dela. Sim. Se hoje nós chegamos a ter esse entendimento da vida, foram devidas às nossas experiências. As pessoas também têm o direito de terem as experiências delas. Não significa que eu não vá orientar, que eu não vá conversar, que eu não vá dar o meu ponto de vista. Mas eu não vou mudar se o outro não quiser. Então, quando eu falo que é muito mais importante hoje ter paz do que ter razão, é isso. É você entender que pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena essa discussão? Será que vale a pena encrencar por causa da toalha que está ali há 20 anos e o cara não mudou? Ele não vai mudar. Né? Tem pessoas que acham que as pessoas vão mudar no último suspiro da vida. No último suspiro não dá mais tempo. Né? No último suspiro não vai dar mais tempo de mudar.
E aí você passa uma vida toda se lamentando, sofrendo, por uma razão que é sua. Certo. Então, ter paz é muito importante. Conseguir entender isso é um caminho de autoconhecimento, é aquilo que Sócrates falava. Conhece-te a ti mesmo. E quando você conhece-te a ti mesmo, você vai entendendo quais são as suas prioridades, quais são as suas felicidades, quais são o seu entendimento e o seu propósito de vida. A pessoa não muda, né? Quem muda somos nós, né? É a gente que acaba, a gente é que muda diante do acontecimento, diante do dia a dia. Tem coisa que, é isso que você falou, que eu não posso lidar com isso. Então eu mudo o meu jeito de ver, né? Eu mudo o meu jeito de enfrentar isso, né? Acho que é isso, né? Exatamente. E isso é um processo difícil, não é fácil. Porque uma coisa que hoje eu entendo, Isabel, que eu falo muito assim, ter esse olhar pelo outro, respeitar o olhar do outro, é ter empatia. Empatia não é só sofrer com o sofrimento do outro. Empatia é entender o mundo do outro, mesmo que esse mundo não seja o meu mundo, mesmo que esse valor não seja o meu valor. A gente vive numa diversidade muito grande de mundo, de valores, de ideologias. E ninguém vai se encaixar, ninguém. Nós nos aproximamos das pessoas que a gente acha que vale a pena. Uhum. Mas não significa que esse aproximar vai ser eterno. Porque é aquilo que eu falei, as coisas mudam, as pessoas passam, as situações, nada é eterno. Tudo se diversifica. E a gente tem essa tendência de querer coisas eternas, né, buscar coisas eternas. O Vinícius de Moraes já falava que seja eterno enquanto dure. Enquanto dure. Que dure da melhor forma. Eu brinco muito que o que fica são as nossas lembranças. Como que eu quero olhar? Como que eu quero olhar o Marcos que eu conheci na época que eu conheci a Isabel? Como que eu quero olhar o Marcos na época que eu era criança lá na minha cidade, em Joinville? Como que era o Marcos quando eu comecei a dar aula? São as lembranças que vão ficar. Aquele Marcos não existe mais. O Marcos de hoje pode ser uma evolução, ou talvez uma evolução, não sei, mas é um Marcos diferente, né? Estar aberto a essa mudança é muito importante. Uhum. E aí, dentro desse terceiro ponto, uma coisa que eu também quero destacar é que... Ó, a cachorrinha está aqui. O que eu quero destacar, Isabel, é que envelhecer é diferente de amadurecer. Certo. Eu acho que isso é uma coisa que nós ainda não conseguimos entender. Por quê? Porque o envelhecer, eu não escolho. Ele acontece. Tá. Eu não escolho ficar careca. Ele vai acontecer. Eu não escolho cansar de subir uma escada. O meu corpo vai cansar. Por mais que eu queira, eu não tenho a vitalidade que eu tinha há 15 anos atrás. Por mais que eu busque, eu faça exercício, por mais que eu me alimente, meu corpo não é o mesmo. Eu estou envelhecendo. E saber envelhecer é algo muito bonito. Hoje nós vivemos dentro de uma sociedade que ela cobra muito o mito da beleza, o mito da juventude, e as pessoas não estão entendendo como envelhecer é belo e é importante. Como envelhecer faz parte do processo. Por quê? Porque o teu corpo vai ser diferente. Você pode fazer plástica, mas a tua mão aqui vai denunciar a sua idade. Você pode fazer, não é verdade? As pessoas puxam tanto, colocam botox, isso e aquilo, nada contra. Acho que cada um é livre para fazer o que quer. Certo. Mas é entender que o processo da vida é natural. O envelhecer faz parte. O envelhecer faz com que você entenda o mundo. E dentro desse contexto eu digo que isso é envelhecer, eu não escolho. Eu simplesmente envelheço. Agora, amadurecer é uma escolha que dá trabalho. Por quê? Porque amadurecer é a consequência dos atos da vida que eu tive. Então tem pessoas que não vão aprender com a vida. A vida vai bater e a pessoa não vai aprender. Sabe que ela aprende na outra vida? Olha, do jeito que tá, eu não quero voltar, não. Tem um mercadinho aqui perto de casa que tem um caixa, agora a gente não viu mais ele. Ele fala assim: ah, minha filha, isso aí vai melhorar só na próxima encadernação. É por aí, pelo jeito como as coisas estão indo. Então, quando eu digo, Isabel, que
amadurecer, ele não vem só com a idade, ele vem com a forma como você encara as experiências que a vida te deu. As boas e as ruins. As que valeram a pena e as que não valeram a pena. Nós vamos ter momentos na vida que nós vamos viver, a gente vai dizer, não valeu a pena ter vivido isso. Tá. Que burrada que eu fiz, que idiotice, meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas naquele momento você achava que valia. Por quê? Porque você não tinha um amadurecimento. É o amadurecimento que vai fazer a sua compreensão de mundo, a sua compreensão de vida diante de tudo. E aí você vai perceber que, por exemplo, tem pessoas às vezes com 20, 30 anos que tem uma sabedoria, tem um amadurecimento que uma pessoa de 70 não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque não é a idade que vai determinar o amadurecimento. Mas é a forma como eu encaro as consequências e as ações da minha vida. Eu posso encarar de qualquer forma. Aquilo que eu falo, é um copo meio cheio ou meio vazio? Tá. Como que eu vou encarar isso? É isso que vai me dar o amadurecimento. É isso que vai fazer eu entender. E quando eu entendo, o amadurecimento vai trazer a consequência dos outros dois. Vai trazer essa consequência de, quando eu sou uma pessoa que busca esse amadurecimento, eu vou entender que algumas pessoas é até melhor que vá embora, outras é bom que fique. É importante chegar pessoas novas, é importante você ter paz. É isso que o amadurecimento vai te trazer, todas essas consequências que eu estava já falando aqui anteriormente. E aí você percebe como amadurecer é importante, mas você tem que estar disposto. Você precisa querer amadurecer. Porque amadurecer vai te tirar da zona de conforto. Você vai sair da zona de conforto. Porque você vai passar por situações, você vai viver. Se você quer, é uma frase que o Tomás de Aquino fala, que se o capitão não quisesse preservar o seu barco, ele não ia com o barco para o mar. Tá. Ele, entende? Ou seja, se você quer navegar, você vai ter que sair com o seu barco bonitinho para o mar. Ele pode afundar, ele pode rachar, ele pode arranhar, ele pode qualquer coisa. Como ele pode voltar? É isso, a vida é isso, é você sair para alto mar, sem saber direito o que vai acontecer, sem saber como validar. Mas o amadurecimento ele vai te dando essas respostas. O quarto ponto que eu quero trazer é quando eu falo assim que a realização pessoal ela é muito mais importante que o reconhecimento social. E isso é uma coisa difícil de cair, é difícil de compreender. Porque nós somos ensinados que a gente tem que superar sempre, a gente tem que sempre estar rendendo, a gente tem que sempre estar produzindo, nós precisamos sempre. Mas será que realmente nós precisamos sempre? Será que eu tenho que acertar sempre? Não. Aí nós seríamos máquinas, e nós não somos máquinas. Sim. A beleza nossa enquanto ser humano é perceber que nós podemos errar, que nós podemos recomeçar. O Ivanilson tem uma música que eu gosto muito, que ele diz que nós precisamos sonhar, mas se o sonho não deu certo, nós precisamos reaprender a sonhar. Certo. E como é difícil reaprender a sonhar. Como é difícil sonhar novos sonhos. Porque para muitas pessoas, um sonho que não deu certo é fracasso. Eu prefiro pensar, não, às vezes um sonho que não deu certo é um livramento. É algo que para te mostrar algo melhor. Então tudo vai depender da forma como você vai olhar a situação. Tudo vai depender da forma como você vai encarar todos esses seus acontecimentos. E aí vai chegar nessa questão do que realmente me dá paz. O reconhecimento pessoal é eu olhar e... Tem pessoas que têm dificuldade, você faz um elogio, a pessoa não sabe onde pôr a mão, a pessoa não sabe responder. As pessoas não sabem receber elogio. Por quê? Porque elas só estão acostumadas a receber críticas. Certo. Elas só estão acostumadas a receber apontamento ruim. Quando você faz um elogio, a pessoa pensa, mas tá falando sério? Tá falando comigo? De ironia comigo? Tá falando, é comigo mesmo? Como se não fossem merecedoras de um parabéns, como se não fossem merecedoras de um elogio. Quando eu trabalho em sala, às vezes eu peço para falar assim, faça uma lista das suas 10 não qualidades. Eu não gosto muito da palavra defeito. Certo. Em 2 minutos todo mundo coloca lá as 10 não qualidades. Sim. Quando eu peço, faça uma lista das 10 qualidades, a maioria não consegue fazer. Sim, a gente trabalha isso no coaching também. E o coaching também tem essa dificuldade. Por quê? Porque a gente não consegue se perceber
com as nossas qualidades. Nós não somos educados a ter esse reconhecimento pessoal. Nós somos educados a ter o reconhecimento do outro. Então eu quero lá tirar boa nota na escola para ser o melhor aluno. Eu quero fazer o melhor trabalho para ser promovido. Eu sempre estou querendo buscar o reconhecimento do outro. Mas a primeira pessoa que tem que reconhecer o nosso trabalho somos nós mesmos. E aí nós vivemos numa falsa moralidade. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu sou muito bom em fotografia, é prepotente, é uma pessoa arrogante. É parecido. É aparecido, como se ter qualidade fosse um defeito. Sim. Como se você reconhecesse as suas próprias qualidades fosse um defeito. Então olha como nós somos educados para nos menosprezar, para nos diminuir. E fazer esse exercício ao contrário, fazer esse exercício de conhecimento vai fazer toda a diferença. Vai fazer todo o nosso outro olhar sobre nós mesmos. Ó, essa aqui é a cachorrinha que está aqui, por isso que eu também estou assim, tá, gente? Deixa ela. Ela quer participar. Ela está participando. Então, ela está participando. Então, quando eu falo que é muito importante a gente olhar as nossas qualidades e principalmente reconhecer as nossas qualidades e não esperar o reconhecimento da minha qualidade pelo outro. Nossa, mas você fala bem. Nossa, mas você pinta bem. Nossa, mas você é um bom matemático. Não. Por que é o outro que tem que reconhecer minha qualidade? Por que eu não consigo me olhar e reconhecer a minha própria qualidade? Reconhecer as minhas próprias virtudes. Não é pecado, não é defeito, não é. Por quê? Porque eu preciso entender. Se eu não consigo me ver no mundo, como que eu quero que o outro me veja? Por isso que muitas pessoas às vezes fazem trabalhos maravilhosos e são infelizes. Por quê? Porque elas não estão fazendo pela sua realização pessoal. Elas estão fazendo pelo reconhecimento do outro. E eu digo muito assim, Isabel, quando você faz para a sua realização pessoal, você não precisa divulgar. Os outros divulgam por você. Uhum. Mas fulano é uma dentista maravilhosa. Eu não preciso sair por aí falando que eu sou um ótimo dentista. Se eu faço um bom trabalho, aquele meu cliente já vai falar para outro, já vai falar para outro, e ele está fazendo o meu marketing. Eu não preciso ficar me mostrando. Eu não preciso ficar implorando pelo outro. Por quê? Porque é a minha realização. Eu me encontro nisso. Então, quando eu falo que o reconhecimento pessoal ele é muito mais importante que o reconhecimento social, eu falo por experiência do consultório. Certo. Quantas pessoas criam traumas de uma vida porque uma palavra que o pai, ou com a mãe, ou com o vizinho, ou com o professor falou há 40 anos atrás e está ferida até hoje. Carrega a vida inteira. E carrega a vida toda. Por quê? Porque eu estou esperando o reconhecimento do outro. Eu estou esperando o reconhecimento daquela outra pessoa. E a outra pessoa não é obrigada a me reconhecer. Ela não é obrigada. Ela não é obrigada a nada. Então é muito importante isso. E quando você consegue ter esse seu reconhecimento pessoal, quando você consegue perceber o seu reconhecimento, você começa a ter gratidão. Porque você sabe que você está fazendo por você, não pelo outro. E como é difícil as pessoas também serem gratas. Como é difícil as pessoas também serem gratas ao que elas têm. É aquela história, a grama do vizinho é sempre mais bonita verde que a minha grama. É mais verde que a minha grama. Na minha grama também é bonita. Só que eu não consigo ver. A gente tem uma pergunta, Marcos. Por que temos essa dificuldade de reconhecer as nossas qualidades, né? A pessoa está perguntando por que a gente tem dificuldade. Porque falta gratidão? Eu não digo que falta gratidão, eu digo assim, Isabel, que nós somos ensinados a não olhar a nós mesmos. Tá. Eu vou dar um exemplo. Isso é desde criança. Um exemplo que eu dou muito em aula. Você tem 3 anos de idade, 4 anos de idade, e aí sua mãe fala assim, olha, daqui 1 mês é seu aniversário e eu vou te fazer uma festinha de aniversário. Porém, você vai ter que arrumar sua cama todo dia. Você já está ensinando a criança a ser chantagista. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Olha, ontem você não arrumou a cama, você não vai ganhar festa. Então, que valores você está dando para essa criança?
Não, você tem que ensinar que ela tem que arrumar a cama porque é importante, porque faz parte da educação dela. Não por um troca, mas enfim. Aí a criança vai lá, faz a cama, arruma bonitinho, deixa mil maravilhas. Criança de 3, 4 anos, ela quer ganhar presente. Ela não quer ganhar roupa. Chega no dia da festa, ela tá toda feliz porque ela vai ganhar presente na cabecinha dela. Mas sempre tem aquela tia que vai chegar com aquele pacote bonito, a criança vai toda empolgada, e aí quando ela abre, ela vê que é meia. E aí a cara da criança, cueca, a cara da criança vai lá para baixo. E tem crianças que é tão natural que elas jogam, porque elas não querem, elas querem brinquedo. Sim. O que geralmente os pais fazem? Volta, pega, vai lá, sorri pra tua tia e agradece porque eu não tô criando filho mal educado. Tá entendendo? Eu não tô sendo educado a valorizar. Eu tô sendo educado a sempre querer agradar os outros. Certo. E nós somos educados assim também. Se eu der algum presente pra alguém e a pessoa não me agradecer, eu vou ficar chateado. Puxa, mas eu dei com tanto carinho, a pessoa nem falou nada. Porque a gente espera, porque a gente quer que o outro reconheça a nossa boa ação de dar um presente para alguém, a nossa boa ação de fazer isso. Então eu digo que nós somos, desde criança, não somos ensinados a valorizar. Nós não somos ensinados a nos valorizar. Nós só somos ensinados a valorizar o outro, o que o outro faz. Mas não o que eu faço. Isso não quer dizer que eu tenho que ter um filho mal educado, não estou dizendo isso. Tem que educar, tem que fazer tudo bonitinho. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa também olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, e mostrar que eles também possuem qualidades e defeitos. Tem pais que não veem a qualidade dos filhos. Tem pais que só reclamam do filho, mas não é capaz de dar um parabéns. Se o filho deixou a torneira lá pingando, ele vai reclamar, mas se o filho lavou bem a louça, ele vai dizer, não fez mais que a sua obrigação. Então, como que eu estou ensinando essa criança a ter uma autoestima? Como que eu estou ensinando essa criança a valorizar suas qualidades? Se as minhas primeiras referências, elas não estão valorizando as minhas qualidades. Não sei se deu para entender a resposta. Sim, perfeito. Acho que sim. Acho que deu, sim. Beleza. Se não deu, o pessoal pergunta. Pergunta. E a última questão que eu falo assim, Isabel, que é muito importante a gente entender que quantidade não é qualidade. Certo. E isso é uma outra questão tão difícil da gente perceber e entender. O Aristóteles, ele tem uma frase que ele fala assim, que ter muitos amigos é não ter nenhum. É mais ou menos isso. Não é a quantidade de pessoas, não é a quantidade de coisas que vai me fazer amadurecer, que vai me fazer ser legal, que vai me fazer entender a vida. Mas sim, é a qualidade do que eu faço com isso. É a qualidade das relações que eu estabeleço com isso. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai me levar lá para o primeiro tópico, o amadurecimento, a realização pessoal. É a qualidade do que eu estou estabelecendo. É a qualidade em que eu faço, é a qualidade das coisas, a forma como elas me atingem, a forma como elas se direcionam a mim, como eu recebo isso. Tem muita gente que, se não acordar de manhã e mandar para 20 grupos de WhatsApp uma mensagem de bom dia, não está feliz. Por quê? Não, isso não é importante. Mas aí eu não sou capaz de dar bom dia para o meu esposo que está do lado. Tá. Eu não sou capaz de dar bom dia para o meu filho. Que qualidade é essa de relacionamento? A gente se comove com as criancinhas que estão passando fome lá na África. Na África. E aqui? Mas eu não olho quem está aqui. Né? Então, a nossa qualidade é isso que vai fazer a diferença. É a qualidade das nossas ações, dos nossos relacionamentos. E quando você tem qualidade, você consegue perceber que até que eu posso ir. Daqui para frente não vale mais a pena ir. Certo. Até aqui eu posso tentar. Mas daqui para frente não vale mais a pena tentar. Não é que você está desistindo de alguém, você está desistindo de um relacionamento, você está desistindo de algo, não. Você está sabendo
priorizar o que vale a pena. É a qualidade que vai fazer a diferença. Show! Beleza? Muito e bom. um pouco isso. É isso que eu queria trazer. Né? Acho que acabei falando, Não. a cachorrinha aqui participando junto. Mas é importante a gente olhar e entender, Isabel, que nós estamos num processo. Ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém saiu fazendo tudo, e que nós só vamos descobrir que nós podemos delimitar os espaços quando a gente permite que esses espaços sejam delimitados. Certo. Eu falo muito assim que o que falta hoje é serenidade e bom senso. Nós não temos mais serenidade, nós não temos mais bom senso nas coisas. E por não termos mais serenidade, por não termos mais bom senso, nós vamos estabelecendo essas relações tóxicas. Nós vamos estabelecendo essas relações conflitivas. Por quê? Porque eu não consigo dizer não. Tá. Eu não consigo dizer acabou. Eu não consigo dizer pera lá. Não é assim que você vai falar comigo. Não é assim que você tem o direito de falar comigo, de fazer isso comigo. Você precisa entender que o limite tem que ser dado também por você. Nem sempre o outro vai te dar o limite. É você que tem que dar. E isso é um exercício difícil. Puxa vida, que lindo. A gente poderia ficar mais 2 horas conversando aqui. Eu vou querer repetir. Eu acho que todo mundo vai querer repetir aqui e a gente conversar mais. Mas já são quase 14 para as 10. E a gente tem que começar a funilar isso. Alguém perguntou sobre pessoa tóxica e você já respondeu aqui no final, né? Você acabou. Essa serenidade e bom senso eu consigo encontrar agora na meditação, que eu tenho feito meditação. E essa semana houve um caso aqui na minha família que eu parei e falei, peraí, antes de responder qualquer coisa, eu vou lá respirar. Né? O famoso Sim. contar até 10. Entrar, conseguir ficar sereno para ter bom senso, para prosseguir com a conversa, né? Então, isso que você falou, olha, assim, ó, tá todo mundo falando aqui, quase chorou, tá subindo um monte de comentário aqui, tá lindo isso aqui, né? Mas que pena que, assim, que pena, a gente tem que dizer assim, não é pena. O Instagram, ele nos permite 1 hora, eu acho que isso aqui é legal, né? Porque a gente pode jogar uma semente aqui, que é o que a gente está fazendo. A gente joga uma semente aqui, se todo mundo gostou muito, e como tá aqui, ó, tá todo mundo falando aqui, tá muito legal, né? O meu sobe aqui, eu tenho medo de coisar aqui e derrubar a live. Então, eu acho que assim, Marcos, se você concordar, isso, a Flavinha lá de Rancharia tá falando queremos mais. Em breve eu entro em contato de novo e a gente vai fazer uma outra para a gente continuar daí e você pegar mais alguns assuntos que eu andei assistindo no seu YouTube, que adorei, amei, e acho que ele vai dar muito pano para manga. Tudo isso aqui, gente, é só assim, é para inspirar, como eu falei no começo, né? Isso aqui é para a gente ficar pensando. Eu gosto de falar nas minhas sessões de coaching, que quando você põe o coaching para pensar, que é o que você fez aqui com todo mundo. Nossa, quando a gente desligar essa live, todo mundo vai ficar aqui. Cara, o que é aquilo que ele falou? Que é aquilo? Se a gente pôs as pessoas para pensar, já valeu a pena, né? Já valeu a pena. A pessoa ficar pensando, é muito show de bola. Tá, gente? Vocês sabem como é que funciona aqui, a maioria já me segue aqui. O YouTube dele é Marcos... Fala aí seu YouTube. É Marcos Borba 1307. 1307. Tem um monte de coisa legal lá, gente, para assistir. Ele entrevista pessoas também e tá tudo lá. Marcos, nesse momento aqui, que é os últimos 5 minutos finais, eu quero te agradecer por essa hora.
essa conversa, nossa, minha cabeça tá a milhão e deve estar todo mundo aqui com a cabeça a milhão, pensando 1000 coisas aqui. Eu sempre gosto eu leio uma coisa para o meu convidado. E o que eu vou ler para você é o que eu introduzo no capítulo que eu escrevi, Novos Mindsets, Novos Resultados. Eu abro o livro com esta frase que eu gostaria de oferecer para você. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino, que é do Carl Jung, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida, e é tudo isso que você falou aí, e você vai chamar de destino, né? Tome conta da sua vida, né? Cada um tem que tomar conta da sua vida, né? A gente tem uma vida linda para florescer e a gente precisa pegar ela e cuidar dela. Nas sessões de coaching, o coach escolhe uma tarefa para realizar durante o período em que ele não se encontra comigo. Só que aqui nas lives eu tô sugerindo tarefa para todo mundo, menino. Ó, 29 tarefas já. Tô mandando ver aqui. E aí o povo põe lá no Facebook falando, fiz a tarefa e tal. Qual que é a tarefa que eu coisei? Procure um terapeuta, você não precisa sofrer, não é? Né? Você pode conversar com alguém assim que te esclareça as coisas, pode conversar com um coach para a gente fazer coisas, realizar coisas, né? A gente não precisa sofrer, né? A gente pode ser muito feliz. Esse livro que eu estou lendo, Jeito Harvard de Ser Feliz, ele diz assim, que foi colocado na gente que primeiro a gente tinha que trabalhar muito e se realizar materialmente, tudo materialmente e se realizar no trabalho, para só depois ser feliz, né? Só depois ser feliz. E aí você vem, você nem sabia que eu estou lendo esse livro, eu nem contei para você e você falou tudo que está escrito no livro, cara. Depois eu vou te passar, porque é muito legal. O livro é muito legal. Ele só fala de positividade, então é minha praia. Não, gente. Primeiro vamos ser felizes, porque gente feliz faz um monte de coisa. A vida segue, a gente olha outros caminhos, a gente vê outras oportunidades. Primeiro vamos ser felizes, primeiro de tudo, vamos ser felizes. Quero super te agradecer por você ter dado essa hora aqui. Vou querer repetir, tá bom? Eu acho que todo mundo aqui pediu para repetir, então em breve eu faço contato de novo. A gente engata daqui e vai mais para frente. Você já sabe o que você vai falar aí, né? Queria te agradecer muito e dizer que amanhã, pessoal, eu vou conversar com Paula Leite. Ela é bookstagrammer, nossa, é muito chique isso. Ela lê e faz comentários e deixa no Instagram e vai ensinar a gente a ler livros, vai ensinar a gente a mexer no Kindle, que eu tenho um Kindle, não sei mexer direito. Eu adoro livro assim, Marcos. Adoro o cheiro do livro, né? Gosto de riscar o livro, arrancar a folha do livro, tirar xerox, tirar foto do livro, pôr no Instagram. Adoro tudo isso, né? Então, eu quero me despedir aqui da turma e quero pedir para você se despedir, que a gente tem 1 minuto e meio. Isabel, obrigado. Todo mundo que acompanhou a gente, obrigado. Fique bem, se possível, fique em casa, use máscara e seja feliz. É a nossa única obrigação. É isso aí, querido. Muito obrigado, viu? Adorei conversar com você. E em breve a gente vai retomar essa conversa, tá? Obrigado por todo mundo que ficou aqui com a gente. Espero vocês amanhã para ver eu conversar aqui com a Paula, tá? Tchau, gente. Beijão a todos.